professora de História. A gente vai ver agora aqui no explicador virtual sobre alguns movimentos sociais urbanos e também a questão da reforma urbana de Pereira Passos. Então, que cidade é essa? O que está acontecendo que vai ser palco de várias revoltas, de várias agitações populares? Os movimentos urbanos, né? A gente tem, dentro da República Oligárquica, um movimento rural. Você tem Canudos, Contestado, Cangaço. Saindo desse ambiente rural e vindo para a cidade, vamos ver quais são as condições, né? Os movimentos urbanos. A gente tem como condição da cidade nesse momento a aceleração do desenvolvimento industrial, que foi acompanhado pelo processo de crescimento das cidades, principalmente no sul e no sudeste. A população carioca quase triplicou entre 1900 e 1920, chegando a mais de quase 1,5 milhão de habitantes. São Paulo passou de 40 mil para 889 mil e Porto Alegre de 74 mil para 256 mil habitantes no mesmo período. Belém, Recife e Salvador também apresentaram um crescimento expressivo. Então a gente está falando de um momento de crescimento das cidades. A gente tem um Brasil predominantemente agrário, rural, e você vai passando por um Brasil que vai ficando cada vez mais urbano. Um Brasil onde as cidades vão crescendo de tamanho e de importância. E junto com esse crescimento, uma série de problemas, uma série de questões vão se desenvolvendo junto com o crescimento das cidades. A cidade brasileira possui uma composição social bastante diversificada. Então você tem a modernização difundida entre o fim do século XIX e o início do século XX nos grandes centros urbanos, que não contempla nem todas as regiões, nem todas as camadas sociais. Então você vai ter uma modernização, uma urbanização, um crescimento das cidades, só que assim, isso não atinge, a todas as regiões. E 2, os benefícios não são sentidos da mesma forma para todas as pessoas, né? Para todos os participantes daquela região. Pelo contrário, muitos indivíduos pobres viram-se desalojados de suas habitações, pressionados pelo desemprego, pelas péssimas condições de vida e pelos baixos salários. E aí tudo isso vai formando um contexto em que parte da população urbana se sente menos privilegiada, demonstrando o quê? A sua insatisfação por meio de movimentos sociais que ocorreram durante a Primeira República. Então você vê uma cidade que vai concentrando cada vez mais pessoas, que vai ficando cada vez mais industrializada e urbanizada. Só que os benefícios não são sentidos por todos os segmentos da população. Então você tem uma população pobre que está cada vez mais sofrendo com as condições de vida de miséria. E isso cria um clima de agitação, de insatisfação que vão marcar as revoltas desse período. Os movimentos sociais urbanos na República Velha têm relação direta com o crescimento desordenado das cidades, sem deixar de frisar que a estrutura econômica do país nessa época era essencialmente rural, contando com o crescimento industrial que contribuía para a urbanização, tendo como exemplo a cidade do Rio de Janeiro, né, que era a capital do país. Aconteceram vários movimentos sociais urbanos, levando em conta a grande pobreza acentuada, que foi a grande válvula para a explosão do movimento, e os principais foram Revolta da Vacina e Revolta da Chibata. Você começa a ter uma concentração de pobreza, uma concentração de miséria naquelas cidades que estavam crescendo, que estavam surgindo. Durante o governo de Rodrigues Alves, aqui a gente vai começar a falar num contexto específico de Rio de Janeiro, onde foram essas duas principais revoltas, né, do meio urbano. Então, durante o governo de Rodrigues Alves, entre 1902 e 1906, o saneamento e a modernização do Rio de Janeiro tornaram-se prioridade.
Então, assim, você tem serviços públicos urbanos que eram precários, você tem falta de tratamento de água e esgoto, principalmente nos arredores das cidades e nos cortiços. Gente, você está falando do início, né, do século. Você tem, no centro do Rio de Janeiro, as ruas eram muito pequenas, eram estreitas, eram sinuosas, eram como se fossem curvas. Você tem ali uma concentração de... O que é cortiço? Cortiço é também conhecido como cabeça de porco. É o quê? É um grande casarão com vários quartos que servia de moradia para várias famílias diferentes. Então é uma moradia para a população de baixa renda. É uma moradia onde em um lugar você concentra várias famílias diferentes, muitas vezes com precárias condições, tanto de infraestrutura como de higiene, às vezes um banheiro para ser dividido por uma grande quantidade de pessoas, enfim, estruturas de pobreza mesmo. Essas condições contribuíram para a disseminação de doenças e epidemias, como sarampo, febre tifoide, tuberculose, varíola, que vitimavam milhares de pessoas. Então, o que começou a se acreditar? Que você tem uma cidade que tem a circulação de ar precária, né? Estou falando que são ruas estreitas, que são sinuosas. Você tem grande concentração de pessoas no mesmo espaço. E isso propicia, né, a disseminação das doenças. Porque se uma pessoa está doente, convivendo com poucas condições de higiene, com muitas outras pessoas, isso vai fazendo com que a propagação fosse muito rápida, fosse se espalhando cada vez mais. As benfeitorias, né, que eles queriam fazer, as mudanças que queriam ser feitas na cidade, eram necessárias até mesmo para melhorar a imagem da capital federal no exterior. Para efetivá-las, o presidente recorreu a empréstimos estrangeiros. Então começou a se pensar na cidade do Rio de Janeiro como uma cidade que deveria ser modernizada. Uma cidade que, ao invés de ter essas ruas, tinha que alargar as avenidas. Porque isso, por exemplo, na questão da saúde, ia propiciar uma passagem de ar, né? Ia ter uma maior circulação do ar. Se você pensar até na questão econômica, você teria uma maior circulação de mercadorias. E você estaria cada vez mais aproximando a cidade do Rio de Janeiro às cidades estrangeiras. Você tinha esse projeto de revitalização, de modernização do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio, Pereira Passos, manda então derrubar casebres e cortiços para poder abrir essas avenidas, expulsando parte da população que se mudou para os morros. Esse movimento ficou conhecido como Bota Abaixo. Então, nesse processo de você tentar mudar a estrutura da cidade, você tem um centro da cidade com ruas pequenas, com grandes casarões, com grandes construções, onde reunia pessoas pobres, dividindo o mesmo espaço. Você manda derrubar tudo isso, por isso o nome Bota Abaixo, para num lugar construir grandes avenidas com passagem de ar, modernizando. Só que essa população pobre, ela é expulsa desses casarões, desses casebres, desses cortiços e precisam de um novo lugar de moradia. Muitas delas vão se refugiar nos morros próximos ali à cidade. Então, assim, aqui são algumas imagens da reforma urbana de Pereira Passos. Aqui tá, Pereira Passos manda demolir o Rio Colonial. Você quer quase que destruir a estrutura urbana que você tinha e transformar numa outra coisa. Aqui em cima você vê ao fundo, né, os Arcos da Lapa e você vê uma mudança, tudo aqui, ó, tudo como se fosse um grande canteiro de obra. Você está querendo modernizar a cidade do Rio de Janeiro. Praças, cemitérios e canais de drenagem foram reformados. Proibiu-se a circulação de mendigos e animais e foram instituídas visitas domiciliares de agentes sanitaristas para remover tudo que fosse considerado prejudicial à higiene. A população se revoltava contra as vistorias nas casas, feitas sem nenhum esclarecimento. Então você começa a querer mudar mesmo a estrutura daquela cidade. Você proíbe mendigos, proíbe cachorro, você quer mudar tudo isso.
Aqui então tem três figuras. A primeira, né, como se fosse com a picareta na mão, querendo quebrar mesmo, querendo destruir, botar abaixo, o movimento do bota abaixo. Aqui você tem demolições para a construção da Avenida Central. A Avenida Central, que foi construída como sendo a primeira grande avenida, é o que hoje é a Rio Branco, né, Presidente Vargas, que hoje é maior, veio depois. Primeiro foi o que hoje a gente conhece como Rio Branco, que foi a Avenida Central. E que para ser construída aquilo dali, gente, até morros foram demolidos. Você tinha morros, né, vegetação, que foi destruída primeiro para abrir espaço para essas grandes avenidas e também porque achavam que enfeiava a cidade, tampava a visão de quem estava vindo pela Baía de Guanabara, que era a principal porta de entrada na cidade. E aí aqui você ensina da Real República do Bota Abaixo. Então era uma crítica muito grande a essa questão do destruir, do botar abaixo. A onda de demolições de cortiços impulsionou o crescimento das favelas. O célebre Bota Abaixo, promovido pelo Pereira Passos a partir de 1904. Para que grandes avenidas fossem traçadas, cortiços e casebres foram derrubados. O objetivo era transformar o Rio em uma capital nos moldes de Paris, sem pobreza à vista. Você pensa na época do Belle Époque. O que é o Belle Époque? Você pegar Paris, a França, como referência, com as avenidas largas, os grandes boulevards. Você queria que o Rio fosse um cartão de visita, uma porta de entrada no Brasil, bem próximo aos moldes europeus. E aí, moldes europeus não combinam com pobreza. Vamos expulsar os pobres do centro da cidade. Vamos fazer o quê? Destruir os cortiços. Os pobres, de fato, se afastaram das casas destruídas, mas se estabeleceram logo ali ao lado. Precisava-se de trabalhadores para realizar as obras de alargamento. E eles eram exatamente os moradores dos cortiços derrubados. Eles então ocuparam o bairro da Saúde e o Morro da Providência. O que acontece? O trabalhador, ele quer estar perto do seu trabalho. A geografia do Rio de Janeiro, tem os morros que permitem o quê? Você está na área central do Rio, centro do Rio de Janeiro. É ali o foco do trabalho. Então você quer morar perto da onde? Perto de onde tem trabalho. E se tem um morro, que é uma área desvalorizada, que ainda não foi, que ainda não tem habitação, que não é caro para se viver, e me expulsaram da área da onde eu morava, para onde que eu vou? E foi assim que surge, as favelas, que vão ganhando expressão. As favelas do Rio de Janeiro foi exatamente nesse movimento de bota abaixo, onde você tira os trabalhadores daquela região. Aqui, você tem uma figura, pensando no surgimento das favelas, que é como se fosse o quê? É esse processo que eu estou te falando. Você vê uma onda de demolições, você tem a população pobre querendo ficar ali perto do seu trabalho, morando primeiro nos cortiços, ocupando o centro da cidade. Quando esse projeto de revitalização eles se veem sendo obrigados a sair dali, qual é a opção feita? Subir o morro. Continuar para o Morro da Providência, ali onde fica hoje, atrás da Central do Brasil. É uma região de muito fácil acesso à região central, que era onde tinha emprego, que era onde aconteciam as coisas. E assim, foi o início, foi o surgimento das favelas. Então a gente vai ficando aqui, só para você, essa primeira parte é para você entender que os movimentos sociais urbanos foram muito influenciados por essa parte aqui da história do Rio de Janeiro e do Brasil. Essa parte onde você está tentando modernizar a cidade e onde você está tentando impor à população que já era pobre, que já sofria com miséria, falta de alimentação, de trabalho, você está impondo a eles agora uma série de outras restrições, como moradia. Vamos ficando por aqui.